Olá! Neste vídeo, vamos falar sobre a coagulação sanguínea. Antes de falar sobre a coagulação sanguínea propriamente dita, vamos falar da hemostasia, que é um termo que significa prevenção de perda sanguínea. Sempre que um vaso é seccionado ou rompido, é provocada a hemostasia por meio de diversos mecanismos. Constrição vascular, formação de tampão de plaquetas, formação do coágulo sanguíneo como resultado da coagulação do sangue e o eventual crescimento de tecido fibroso no coágulo para o fechamento permanente no orifício do vaso. Agora, vamos falar das plaquetas, ou trombócitos, que são as principais células envolvidas no processo de coagulação sanguínea, aderindo-se às áreas lesionadas. As plaquetas são diminutos discos de 1 a 4 micrômetros de diâmetro, formadas na medula óssea a partir dos megacariócitos. São encontradas no sangue entre 150 mil a 300 mil por microlitro. São células anucleadas e não podem se reproduzir, mas apesar disso, possuem características funcionais semelhantes às células normais. No citoplasma das plaquetas, existem fatores ativos como moléculas de actina e miosina, que são proteínas contráteis, semelhantes às encontradas nas células musculares, além de outra proteína contrátil, a trombostenina, que pode causar contração das plaquetas. Resíduos do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi, que sintetizam várias enzimas e especialmente armazenam grande quantidade de íons cálcio. Mitocôndrias e sistemas enzimáticos, capazes de formar ATP e ADP. Sistemas enzimáticos que sintetizam prostaglandinas, ou por hormônios locais que causam várias reações vasculares e outras reações teciduais locais. A proteína importante chamada fator estabilizador de fibrina, que vamos falar nos slides a seguir. O fator de crescimento, que faz com que as células do endotélio vascular, células da musculatura lisa vascular e fibroblastos se multipliquem e cresçam, produzindo crescimento celular que, eventualmente, ajuda a reparar as paredes vasculares lesadas. Agora vamos falar da coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é uma sequência complexa de reações químicas que resultam na formação de um coágulo de fibrina. Mecanismo de coagulação sanguínea. Mais de 50 substâncias importantes que causam ou afetam a coagulação do sangue foram encontradas no sangue e nos tecidos. Algumas que promovem a coagulação, chamadas procoagulantes, e outras que inibem a coagulação, que são os anticoagulantes. A coagulação ou a não coagulação do sangue depende do balanço entre esses dois grupos de substâncias. Na corrente sanguínea, normalmente, predominam os anticoagulantes, de modo que o sangue não coagula enquanto está circulando pelos vasos sanguíneos. Quando o vaso é rompido por procoagulantes da área da lesão tecidual, são ativados e predominam sobre os anticoagulantes, consequentemente desenvolvendo o coágulo. Para que possamos entender as etapas da coagulação, antes precisamos conhecer alguns dos fatores que estão envolvidos nesse mecanismo. Vamos lá. Protombina é uma substância plasmática instável que pode se dividir facilmente em compostos menores, um dos quais sendo a trombina, com quase metade do peso da protombina. Trombina é uma enzima proteica que atua sobre o fibrinogênio, removendo 4 peptídeos de baixo peso molecular de cada molécula de fibrinogênio, formando moléculas
de monômeros de fibrina, com capacidade automática de se polimerizar com outros monômeros de fibrina, para que possa formar fibras de fibrina. Fibrinogênio é uma proteína de alto peso molecular, formada no fígado, e doenças hepáticas podem diminuir sua concentração. Fibrina é uma proteína esbranquiçada, insolúvel, que constitui parte essencial do coágulo sanguíneo e provém da ação da trombina sobre o fibrinogênio. É um agregamento das plaquetas na região onde houve rompimento dos vasos sanguíneos. Essa proteína produz uma rede que estanca o sangue, pois forma o coágulo composto por hemácia, leucócitos e plaquetas, que ficam presos na rede de fibrina. Dessa forma, a fibrina impede o vazamento do sangue. Fator estabilizador de fibrina. Ele é ativado pela trombina e atua como enzima para criar ligações covalentes entre números crescentes de monômeros de fibrina, bem como ligações cruzadas entre as fibras adjacentes de fibrina, aumentando muito a força tridimensional da malha de fibrina. Mecanismo geral. A coagulação sanguínea ocorre em 3 fases. Primeira, em resposta à ruptura do vaso ou problemas relacionados ao próprio sangue, ocorre no sangue complexa cascata de reações químicas, com participação de mais de um fator de coagulação sanguínea. O resultado efetivo é a formação do complexo de substâncias ativas, chamado de ativador da protombina. Segundo, o ativador da protombina catalisa a conversão da protombina em trombina. Terceiro, a trombina atua como uma enzima, convertendo o fibrinogênio em fibras de fibrina, formando emaranhado de plaquetas, células sanguíneas e plasma para formar o coágulo. Nesse esquema, vai ficar um pouco mais evidente de como que funciona. O fígado irá produzir a protombina com a ajuda da vitamina K. O ativador da protombina vai catalisar a conversão da protombina em trombina, que irá fazer com que o fibrinogênio vire uma rede de fibrina. E essa rede de fibrina, junto com as células sanguíneas, irão formar o coágulo. Mas como essa coagulação é desencadeada, formando o ativador da protombina? Ela é desencadeada quando ocorre trauma da parede vasocelular e dos tecidos adjacentes, trauma ao sangue ou contato do sangue com as células endoteliais lesionadas ou com colágeno e outros elementos teciduais por vasos sanguíneos. Esse desencadeamento ocorre pela via extrínseca, que começa com o trauma da parede vascular e dos tecidos vizinhos, ou pela via intrínseca, que começa no próprio sangue. As vias de coagulação sanguínea. Bom, esse esquema representa a via extrínseca e extrínseca. Cada via é ativada por um ativador, e elas, no final, vão se desembocar numa única via, que é o mecanismo geral. A coagulação sanguínea ocorre de forma simultânea pelas 2 vias ao mesmo tempo. O fator tecidual desencadeia a via extrínseca, enquanto o contato com o fator 12 e das plaquetas com colágeno na parede vascular desencadeia a via intrínseca. A principal diferença entre essas 2 vias é que a via extrínseca pode ser explosiva e a via intrínseca prossegue mais lentamente. Os rios cálcios têm um papel importante, exceto nas 2 primeiras etapas da via intrínseca. Eles promovem ou aceleram todas as reações da coagulação sanguínea. Coágulo sanguíneo. O coágulo sanguíneo é composto por uma malha de fibras de fibrina, que cursam em todas as direções e que retém as células sanguíneas, plaquetas e plasma,
impedindo com que o sangue continue a vazar. A retração do coágulo sanguíneo. A retração é a fase final do processo de coagulação e está diretamente ligada à atividade funcional adequada das plaquetas. O coágulo pode estar alterado em volume na presença de plaquetopenia e nas anemias. A avaliação da retração tem sua maior utilidade na avaliação de deficiências funcionais das plaquetas. É quando a retração se encontra diminuída, mesmo na presença de um número normal de plaquetas. Pode ser influenciado pela quantidade de trombina e do fibrinogênio e por valores alterados do hematrócito. O feedback positivo de formação do coágulo. A ação proteolítica da trombina permite que ela atue sobre vários fatores de coagulação, além do fibrinogênio. Assim que uma quantidade crítica de trombina é formada, um círculo vicioso, feedback positivo, se desenvolve, causando coagulação sanguínea ainda maior e maior formação de trombina. Consequentemente, o coágulo sanguíneo continua a crescer até que o vazamento do sangue seja interrompido. Lise do coágulo sanguíneo. Lise quer dizer quebra. As proteínas do plasma contêm uma euglobulina, chamada plasminogênio, que quando ativada, se transforma na substância chamada plasmina. A plasmina digere as fibras de fibrina e algumas outras proteínas coagulantes, como o fibrinogênio e a protombina. Assim, sempre que a plasmina é formada, ela pode causar lise do coágulo, pela destruição de muitos fatores da coagulação, podendo algumas vezes causar hipocoagulabilidade do sangue. A heparina. A heparina é um potente anticoagulante, mas sua concentração no sangue normalmente é baixa, de modo que somente em condições fisiológicas especiais a heparina exerce efeitos anticoagulantes significativos. Entretanto, a heparina é muito utilizada como agente farmacológico na prática médica em concentrações muito elevadas para a prevenção da coagulação intravascular. Condições que causam sangramento excessivo em humanos. 1. Deficiência da vitamina K. Quase todos os fatores da coagulação do sangue são formados no fígado. Portanto, doenças do fígado, como hepatite e cirrose, podem, algumas vezes, deprimir o sistema de coagulação de forma tão intensa que o paciente desenvolve grande tendência ao sangramento. Outra causa para reduzir a formação dos fatores de coagulação pelo fígado é a deficiência de vitamina K. Na ausência de vitamina K, a insuficiência subsequente de alguns fatores de coagulação no sangue pode levar a tendências hemorrágicas graves. 2. Hemofilia. A hemofilia é uma doença hemorrágica que ocorre quase que exclusivamente em homens. Ela é um distúrbio causado na coagulação do sangue, no qual um dos fatores de coagulação não funciona, causando sangramentos internos, ou seja, de grandes vasos sanguíneos. 3. Trombocitopenia. Significa a presença de concentrações muito baixas de plaquetas no sangue circulante. Pessoas com trombocitopenia apresentam tendência hemorrágica, como os hemofílicos, exceto pelo fato de que o sangramento ocorre em geral em muitas vênulas diminutas ou em capilares em vez de ocorrer nos grandes vasos, como na hemofilia. Enfim, a coagulação sanguínea é importante para que não ocorra grande perda de sangue mediante lesões. Em caso de dúvidas sobre o tema apresentado, convidamos a entrar em contato conosco para que possamos sanar qualquer dúvida. Obrigada!